Olá, irmãos e amigos, que bom, e alunos, que bom que você está aqui conosco, mais uma aula. Nós já iniciamos a nova série Atributos de Deus e a nossa aula da semana passada nós tivemos uma boa avaliação, o pessoal gostou muito. Nós falamos acerca do ser de Deus e as pessoas vieram falar comigo, dizendo que gostaram e que estudaram, foram procurar outros conceitos referentes, fizeram perguntas. E eu já vou dizendo, se você tem alguma dúvida, quiser fazer no chat, tudo bem, beleza, mas se você quiser deixar mais alguma contribuição da sua dúvida, faz aqui no próprio canal, aqui, porque para mim é melhor, eu respondo durante a semana, tá certo? Não me furto de responder e é uma praxe a gente responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar mais um pouco, demorar 1 ou 2, 3 dias e nós vamos responder. É uma bênção a sua pergunta, a sua dúvida, também fica sendo a minha dúvida e nós vamos pesquisar mais um pouco. Você como aluno é uma bênção, sinal que você está se interessando pela aula, está estudando, está pesquisando e isso é uma maravilha. Para o professor é a melhor coisa que existe, é o aluno ter dúvida. Então, se você tem a dúvida, pode fazer a sua pergunta, não fique com vergonha, acanhado, pode fazer a sua pergunta, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula orando, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa aula, sobre o dia, sobre os pais, né? Que hoje é o dia dos pais, para abençoar o nosso dia, os nossos cultos, o povo de Deus espalhado na face da terra. Vamos fazer isso, você em casa, eu aqui, é uma bênção estarmos juntos por este canal. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, porque Tu possibilitasse estarmos aqui, as Tuas misericórdias, Senhor, se renovaram hoje, logo cedo, e nós somos gratos, Senhor Deus, por este dia, por esta manhã, por comemorarmos, Senhor Deus, o raiar do dia, o nascer do dia, Senhor Deus, e que as Tuas misericórdias nos acompanham. E, Senhor Deus, hoje nós queremos te pedir, Senhor Deus, uma bênção especial sobre os pais, Senhor Deus. Os nossos pais, Senhor Deus. Porque Tu também é o nosso Pai. O nosso Pai Celeste, o Pai que nunca nos deixa, Senhor Deus. E, Senhor Deus, hoje fica conosco, fica com os pais, Senhor Deus, dando sabedoria, Senhor Deus, entendimento da função paternal, que é guardar, proteger, amparar, Senhor Deus, prover. Senhor Deus, fica conosco, Senhor Deus, e, Senhor, renova as nossas forças, Senhor Deus, renova, Senhor Deus, o nosso entendimento quanto à Tua função, Senhor Deus, como Pai. Nos capacita, Senhor Deus, a enfrentar mais uma semana que, Senhor Deus, tem sido assim, muitas vezes tão difíceis, Senhor Deus, com notícias muitas vezes doídas, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, nos alegra, Senhor Deus, nos alegra em Ti, Senhor Deus, nos alegra, Senhor Deus, com motivos, Senhor Deus, vindos do alto, Senhor Deus, com motivos de gratidão, Senhor Deus, porque nós existimos, a Tua presença é firme e fiel conosco, Senhor Deus, e se renova, como nós dissemos, a cada manhã. Senhor Deus, somos gratos também, Senhor Deus, pelo raiar do dia, Senhor Deus, o ar que respiramos e o suprimento que todos os dias chega à nossa mesa, ao lar que temos, Senhor Deus, para reclinar, Senhor Deus, descansar, nos amparar, Senhor Deus, e por todas essas bênçãos que Tu distribuis conosco, Senhor Deus. E, Senhor Deus, aqueles que não têm, providencia, Senhor Deus, porque Tu és o Deus de misericórdia, o Deus provedor, o Deus que nos guarda, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, em especial, nos abençoa nesta aula, Senhor Deus, abre o nosso entendimento para, Senhor Deus, entendermos aquilo que vem exclusivamente do Teu trono, que é, Senhor Deus, falar sobre a Tua pessoa, Senhor Deus. Tu és o Deus soberano, supremo Senhor, e que, Senhor Deus, Tu se revelaste a nós.
como seres, Senhor Deus, criados por Ti. Nos dá, Senhor Deus, capacidade de entender quem Tu és, Senhor Deus, diante de tantos conceitos, Senhor Deus, tão humanos. Nós somos tão pequenos diante da Tua grandeza, Senhor Deus. Nos faz, Senhor Deus, entender aquilo que é vindo exclusivamente Teu e aquilo que o homem, Senhor Deus, criou para Te entender, Senhor Deus, para facilitar o Teu entendimento. E, Senhor Deus, nos dá a capacidade de colocar esses conceitos aqui, Senhor Deus, para facilitar o entendimento dos irmãos. E, Senhor Deus, toma as nossas vidas, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa os cultos que vão acontecer logo mais. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, espalhados sobre a face da terra, Senhor Deus. A Tua igreja, Senhor Deus, tão maravilhosa, tão abençoada. E fica conosco. Pedimos mais uma vez, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Mas a Tua misericórdia é tão infinita, que pedimos por ela todos os dias, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente eu queria pedir um favor. O nosso intuito aqui é informativo e instrutivo. Então, eu gosto sempre de brincar quando eu estou dando aula aqui na igreja, né, nas salas da nossa igreja, que eu, como uma boa batista, sou uma excelente presbiteriana, porque quando estou dando aula, eu procuro sempre fazer uma aula instrutiva. Claro que, como uma boa batista, eu tenho meus princípios, eu tenho minhas correntes, eu me apego sempre aos meus conceitos. Claro que nós temos nossos conceitos. Mas quando a gente está dando aula, né, e eu já dei aula em seminários, não só aqui em Brasília, mas também quando eu morava em João Pessoa, a gente procura informar o máximo possível os alunos. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, nós não vamos trazer, eu sempre digo isso, nós não vamos trazer polêmica, nós vamos trazer informações referentes à doutrina. Então, nós vamos colocar doutrinas que muitas delas são humanas, né? Não são, tem coisas aqui que vou falar que não está nem na Bíblia, mas elas são faladas, né? E nós precisamos conversar sobre elas para dar entendimento e conhecimento aos nossos alunos, são vocês que estão aí. E nós não vamos trazer balbúrdia nem desentendimentos, são informações necessárias para o conhecimento do nosso estudo, porque são assuntos citados por muitos estudiosos e conceitos trazidos por eles. Então, nós não vamos trazer polêmicas, tá certo? São assuntos informativos. Vou citá-los sem trazer confusões, tá certo? É só um esclarecimento. Mas na frente vou trazer novamente esse informativo, porque ao longo da aula os irmãos vão chegando. Então, para não trazer, já vamos avisando, tá bom? Beleza? Muito obrigado pela atenção e pelo... Então, até eu brinco assim, né? Eu emagreci 30 quilos e estou tomando um remédio que às vezes tira um pouquinho da minha memória. Então, se eu esqueci alguma coisa, se eu não disse um relance de alguma teoria, me perdoe também, tá certo? Então, vamos lá. Atributos de Deus. Aí você vai dizer, por que você vai falar em polêmica? Porque o assunto é polêmico. É Deus, gente. E Deus, para qualquer criatura, é polêmico, tá certo? Aí você vai dizer, é unânime? Não, é polêmico mesmo, tá bom? Então, atributos de Deus, né? Nós estamos falando, é o nosso assunto. Então, vamos fazer um pequeno resumozinho da aula passada, né? Nós falamos que os atributos são características das qualidades atribuídas ao caráter, né, divino de Deus, de acordo com a sua autorrevelação, aquilo que Deus realmente quis se revelar, né? Que nos ajuda a entender quem é Deus, né? O atributo ele vai ajudar a entender quem é Deus, né? Então, saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão, tá bom? Se você é cristão, então os atributos nos ajudam a entender quem é Deus,
tá bom? Além da designação dos atributos de Deus, a teologia sistemática, que a sistemática é quem organizou por assuntos, né, a teologia. Porque a teologia, na realidade, ela permeia a Bíblia, ela está espalhada na Bíblia, ela não vem dizendo assim, isso aqui está falando sobre anjo, isso aqui é a salvação. Esse capítulo da Bíblia está falando só sobre Jesus. Não, ela está espalhada na Bíblia, né? Então, a teologia, o que é que ela fez? Ela separou e juntou os assuntos, né, de acordo com o assunto falado, né? Salvação, soterologia, que é soterologia, o nome de salvação é soterologia, né? Angeologia, né? Eclesiologia, que é a igreja. Então, ela foi dando esses nomes bonitos que a gente, no popular, tá a igreja, é anjo, é Deus, né? Que é teologia, enfim, vai dizendo essas coisas aí, e ela foi falando os nomes bonitinhos, e exatamente para facilitar o estudo, né? Além da designação de atributos, a teologia sistemática também denominou o estudo dos atributos de qualidades de Deus, nós falamos isso, ou perfeições, né? Mas tanto qualidade como perfeições não dá um tchan. Então ficou atributos mesmo, e nós tratamos toda a vida como atributos. São sinônimos, né? Vamos dizer assim. Os atributos de Deus apresentam plenitudes, né? Plenitudes. Essa palavra plenitudes é o que melhor fala de Deus, né? Plenitudes é quem Ele é, quem Deus é, né? Então, atributos é exatamente isso, né? Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas, né? Apenas como base no que Ele resolveu se revelar. Então, Deus resolveu se revelar, né, quando Ele disse assim a Moisés, quem tu és, né, Moisés? Diga que eu sou. Diga que eu sou. Né? Vai lá falar, vai com você, né? Então, Ele quis revelar isso aí. Segundo Romanos, né? Então, assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos. Ou porque o nosso intelecto não capta, né? Não captura aquela... a gente não consegue entender, ou porque realmente Ele não quis revelar, né? No entanto, devemos nos confortar na verdade que Ele certamente nos revelou tudo o que precisamos saber. Por exemplo, Romanos 2, de 1 a 11. Eu peguei de 1 a 11, é um texto até relativamente grande, né? Você pode ler, inclusive, o capítulo todo em casa, né? Por favor, você pode pegar a sua Bíblia, que a gente vai usar hoje bastante a Bíblia, né? Que diz assim, de 1 a 11, tá? Romanos 2, de 1 a 11. Diz assim, portanto, és inexcusável quando julgas. Deus é assim. Ó homem, quem quer que sejas, por que tu condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro? Pois tu, que julgas, fazes o mesmo? Né? E bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os quais tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazes tu escapaz ao juízo de Deus? Os despreza tu as riquezas das suas benignidades e paciências e longanimidades, e ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, estouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança, em fazer o bem, procuras glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira ao que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação, angústia sobre toda a alma dos homens, que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para cada um Deus não há acepção de pessoas.
Então, a gente está mostrando aí um pouquinho de quem é Deus, né? Deus vai julgar, né? Ele está dizendo aqui, ele fala primeiro do judeu, depois do grego, né? Fala um pouquinho que Deus não vai fazer acepção de pessoas, né? Então, os atributos de Deus também nos auxiliam à compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Então, Deus tem esse controle de todo o universo, ele é autoexistente, um ser independente, ele não depende de você, não depende de mim, né? Nós falamos isso um pouquinho na aula passada, e é infinitamente exaltado sobre a natureza, nós falamos isso, né? É tanto que a natureza revela o ser criador e não o ser redentor, né? E que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Então, Deus não sofre a limitação do tempo, não sofre a limitação das medidas, né? Então, esse aspecto é chamado na teologia de transcendência. Deus não sofre limitação, né? Nós sofremos, mas Deus não, né? Por outro lado, sua presença, o seu poder agem ativamente dentro de sua criação, de modo que ele não é um simples espectador da história. Deus não criou o mundo, sentou na arquibancada e ficou olhando o circo pegar fogo. Ele não é um tipo de Nero, né? Mas é quem controla e conduz todas as obras de suas mãos, tá? De acordo com o seu propósito. Lembre um pouco, né? Quando Daniel revelou aquela estátua lá no livro, no próprio livro de Daniel, né? Que ele revelou a cabeça, né, de ouro, o peito, né, de prata, essa parte aqui, a pelve, né, de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, né? Deus estava totalmente no comando da história, né? E ele estava falando de povos, né, que dominariam o mundo. Isso é um exemplo claro, absoluto, de que Deus estava na história. E ao longo da história, ao longo que a história foi se desenvolvendo, nós vimos um homem, se você analisar a história, o Nabucodonosor foi um homem extremamente inteligente. Nabucodonosor, ele implantou uma coisa que até hoje a gente usa, cidades-estados. Ele dividiu um grande país, um grande domínio de terra, em pequenas compartimentações de terra, chamadas estados, né? Sátrapas ou satrapas, né? Aí a pronúncia você escolhe aí, a melhor que se for para você, né? Então ele dividiu em estados. Quem primeiro pensou nisso foi Nabucodonosor. Isso foi usado até depois, quando teve a Revolução Francesa, né? Aí veio a Idade Média, né? Aí, feudos, e depois, quando veio as cidades-estados, né? Os estados novamente foram reformados em verdadeiramente estados, né? Isso aí foi implantado novamente. Veja só que, mas essa ideia surgiu lá, né? E depois uma unidade menor, né, do que os estados, os municípios, mas essa ideia surgiu lá. Bota governadores, bota superintendentes, né? Governadores, os superintendentes, e bota o administrador, que é o administrador do município. Isso aí foi pensado por Nabucodonosor, que o homem depois aprimorou, tá certo? Então, a cabeça de ouro, tá? O peito, né? Essa parte do peito, os medos persas, né? Administrações muito boas, tá? Então, aperfeiçoadas pelas ideias do próprio Nabucodonosor. Eles aperfeiçoaram essa forma de administrar as sátrapas, né? As satrapas, né? Eles aperfeiçoaram essa forma de administração do próprio Nabucodonosor. A ideia veio dele, eles aperfeiçoaram mais ainda, né? Criaram uma forma de impostos eficientes, né? De cobrança, de tributação muito eficiente, enfim. Depois veio o Alexandre, né, o Grande, essa parte aqui, né, da pelve, a mobilidade, né? Alexandre o Grande, ele queria que todo o governo ele tivesse as
falasse a língua, né? Embora ele não fosse grego, mas queria que a língua grega fosse falada, né? Você vê a mobilidade, né? A língua é móvel. E aí a força, né? O ferro, a força do governo romano. Então, se você analisar, Deus estava o tempo inteiro comandando a história. Então, essa teologia, né, essa descrição, né, desse Deus que comanda a história, chama-se teologia da imanência, né? O outro, né, que diz que a autoexistência, a independência é a teologia da transcendência, e essa teologia que Deus está no comando chama-se teologia da imanência, né? Também entendemos, né, que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do ser, né? Do ser de Deus. As qualidades de Deus, do ser, são uma coisa só, né? De modo que cada uma, né? Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? De modo que cada um, né? O infinito, né? Que conhecemos, né? Que é infinito para trás, antigamente, né? Passado, porque nós temos limitação, né? Nós estamos no presente. Então, e nós temos um futuro para a gente, né? E Deus não existe isso aqui, né? Que nós estamos falando. Nós estamos falando da nossa limitação. Deus não tem essa limitação. Então, algumas pessoas, elas começam o quê? Fazer o quê? Elas começam a priorizar alguns atributos, né? Porque nós temos limitação, mas Deus não tem. Então, as pessoas começam a valorizar alguns atributos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, né? E que é um erro, gente, valorizar alguns atributos de Deus. Por exemplo, algumas pessoas, elas desprezam a justiça de Deus, mas valorizam demais o amor, né? O amor de Deus. Então, onde as pessoas enfatizam, né? Um só atributo, por exemplo, enfatizam o amor, né? E o atributo amor é que entende que o atributo, né, e desvaloriza a justiça, né? Elas supervalorizam o amor e elas desvalorizam a justiça, né? Que isso é um caso clássico. Na interpretação da relação entre justiça e amor de Deus, onde as pessoas enfatizam de tal maneira o atributo amor, que entende que o atributo da justiça está sujeito ao amor, né? Está abaixo do amor, tá certo? É como se Deus fosse mais amor do que justiça. Essa compreensão é equivocada. Geralmente resulta na heresia do universalismo. O que é universalismo? Vamos resumir assim de uma forma bem... No final, Deus vai salvar todo mundo, porque Ele é amor, né? Então Deus jamais vai ter a capacidade de condenar as pessoas, mandar as pessoas para um inferno. Isso é errado, gente, porque Deus disse já... Deus nos falou, através de Jesus Cristo e da sua palavra, que vai existir inferno, né? Ele disse, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Vá para o fogo do inferno. Então, eu estou parafraseando, dizendo da minha forma, mas o próprio Cristo falou isso. Então, nada dessa ideia de universalismo. Ou, no mínimo... ou no mínimo uma noção muito equivocada da doutrina da salvação. Se você valoriza mais o amor e menos a justiça, vai ter uma doutrina errada da salvação, onde Deus soberano parece ser um Deus sem autonomia, né, de condenar as pessoas, um Deus fraco. Porque as pessoas, gente, Deus não condena as pessoas. O problema é que as pessoas não escolhem Jesus. E aí elas fazem a outra escolha, que é, infelizmente, o inferno. Tá certo? Então, existem 3 modos pelos quais determinamos os atributos. Tá certo? Então, Deus... vamos falar mais um pouquinho disso aí, porque eu acho que eu deixei um pouquinho no vácuo. O que eu estou querendo dizer com a história da condenação, né? Deus disse assim, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, o que é que acontece? Deus deu a chance de todo mundo se salvar. Mas quem é que salva? Aquele que escolhe Cristo Jesus para a salvação. Assim eu estou crendo. Algumas pessoas creem de uma outra forma. Que vai ser pregado, enfim. Eu estou crendo assim porque eu sou uma boa batista, meu princípio é esse, né? Infelizmente, eu vou colocar aqui o meu princípio. Então, o que é que acontece?
Então, quando Deus coloca essa salvação para que todas as pessoas se salvem, quando eu escolho Cristo Jesus, eu estou indo para o céu. Quando eu não escolho Cristo Jesus, infelizmente eu estou indo para outro lugar. É isso que eu estou dizendo, tá? Existem 3 modos pelos quais determinamos os atributos de Deus. Primeiro, a causalidade. Os efeitos que vemos no mundo, que nos cercam, para a ideia de uma causa primeira, tá? 3 modos que determinam os atributos, né? Os efeitos, causalidade. Os efeitos que vemos no mundo, que nos cercam, para dar a ideia de uma causa primeira, tá? Os atributos, eles nascem, eles vão surgir exatamente dessa causa primeira, tá? Da contemplação da criação para a ideia de um onipotente criador. Da observação, por exemplo, de um governo moral para a ideia de um governo poderoso e sábio. Quando eu digo assim, Deus é onipotente, ele tem onipotência, conhece todas as coisas. Tem uma causa primeiro, tem uma causalidade. Tá certo? Essa é uma causalidade, tá? Negação. Retiramos da nossa ideia de Deus todas as imperfeições vistas em sua criatura. Por exemplo, né? Como incoerentes com a ideia de um ser perfeito. E lhe atribuímos respectivas perfeições. Nós somos imperfeitos. Deus não é imperfeito. Entendeu? Porque nós temos a ideia de colocar coisas nossas em Deus. Por exemplo, quando nós dizemos que Deus tem cabelos, né? Os cabelos brancos, as mãos, os ouvidos, os pés, né? Então, isso é uma figura de linguagem que nós começamos a atribuir a Deus para deixar Deus mais perto de nós, né? Mas aí nós começamos a atribuir essas coisas ao ser de Deus, né? Então, apoiamos nesse princípio, dizemos que Deus é. Aí, por exemplo, o princípio, né? Para isso. Mas Deus é perfeito. Deus não tem imperfeições. Quem tem imperfeições somos nós. Então, vai existir atributos que às vezes a gente quer atribuir imperfeições a Deus. Deus não tem imperfeições. Então, esses atributos vão aparecer de que forma? Deus é perfeito. Então, os atributos vão aparecer em Deus perfeitos, né? Então, vai aparecer o quê? Deus é independente. Nós somos o quê? Dependentes. Tá certo? Vocês estão entendendo? Deus é infinito. Nós somos finitos. Deus é incorpóreo. Nós temos o nosso corpo. Deus é imenso. Nós somos, temos nosso limite corpóreo. Tá certo? Deus é imortal. Nós somos mortais. Né? Deus é incompreensível. Né? Porque assim, né? Deus tem aquela... Até hoje, quem é que define Deus? Perfeitamente. Compreensivelmente. Nós não. Eu sou Andréa Fonseca. Nasci lá na Paraíba, né? Eu posso me definir com o que eu sou, ou dizendo o que eu já vivi. Deus não, né? Então, vocês estão entendendo? Então, isso é o quê? Negação. Vou dizendo, Deus é perfeito, gente. Nós somos imperfeitos. Tá certo? Eminência, né? Eminência. Desculpa, gente. Eminência. É porque, né? Às vezes... Então, atribuímos a Deus de modo o mais eminente as perfeições relativas que descobrimos no homem. Segundo esse princípio, o que existe num efeito pré-existente em sua causa é ainda mais sentido absoluto em Deus como perfeitíssimo. Tá certo? Esse método pode atrair alguns para parte do conhecimento para o desconhecido. Vamos dizer assim. Então, se eu tenho bondade, só que a bondade que eu tenho, tem um textinho lá em Tiago que diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de quem? Vem de Deus, vem do Pai das luzes, vem do próprio céu. Então, em Deus tem o quê? A bondade suprema, magnífica, maravilhosa, tá certo?
Então, em Deus vem tudo de perfeito, tá certo? Então, em Deus tem a perfeição completa, tá certo? Beleza? Então, como é que nós classificamos os atributos? Quais são as classificações que eu encontrei, as mais, vamos dizer assim, usuais, as que aparecem nos livros de teologia, os mais pesquisados? Berkhofer, Charles Hodge, em Millard Erickson, em Gruden, nesses livros que geralmente são os mais estudados, né? Em Langston, esses livros que a gente consegue estudar, comprar e estudar mais assim acessíveis, né? Então nós encontramos duas divisões básicas. Então, os que Deus quis compartilhar com os homens e os que Deus não quis compartilhar com os homens. Então, o que ele não quis compartilhar com os homens, né? Ele não desejou compartilhar conosco, por quê? Porque eram absolutos com ele, né? Aí nós vamos encontrar essas classificações. Ele não quis compartilhar, só é dele, é do perfeito dele, é natural dele, é intrínseco dele, é só dele, né? Se a gente tivesse, fazia besteira, fazia errado, dava errado, não era para a gente usar, não dava certo. Então, ele resolveu não nos entregar, não compartilhar. Então, são esses nomes que são casualmente usados nos livros de teologia. Atributos incomunicáveis, atributos naturais de Deus, natural, é dele, né? Atributos intransitivos, não passa dele, é dele, né? Atributos absolutos, é só dele. Atributos negativos. Essa daí é a classificação menos usada, né? Se eu fosse pequeno e dissesse, mãe, Deus tem um atributo negativo, minha mãe dava logo um cascudo. Então, esse daí é o mais difícil da gente usar, né? Dizer que Deus tem uma coisa negativa, minha mãe dava logo um cascudo. Entendeu? Então, mas é negativo porque ele nega o nosso uso. Ele nega o uso ao humano, entendeu? Entenda dessa forma. Deus nega a utilização humana, tá certo? É essa a explicação, tá beleza? Atributo imanente, é só dele. Beleza? Então, os outros atributos, ele resolveu partilhar, ele resolveu transferir uma parte, nós vamos ter numa forma imperfeita, ou imperfeita assim, nós vamos ter numa forma básica, vamos dizer, né? O pacote da gente é básico, é um pouquinho, tá? Ele resolveu partilhar uma parte, tá? É como eu dei o exemplo da bondade, tá? Toda bondade, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, né? Que é Cristo, né? Ou Deus, o Senhor, depende da sua tradução, tá? Então, ele tem esses nomes, né? Atributos comunicáveis, ele comunicou conosco, né? Atributos morais, tá? Por exemplo, a justiça, né? Tá certo? Atributos transitivos, né? Transita entre Deus e a nossa pessoa, tá certo? Atributos relativos, né? Ele, né? Conosco, né? Positivos, tá vendo? Ele positivou, ele nos deu, ele, né? Positivou. O outro é negativo, ele negativou o uso, mas conosco ele positivou esses daí, tá certo? E atributos emanentes, tá? De Deus. Então, tem esses nomes, tá certo? Aí, os atributos incomunicáveis ou atributos naturais também são chamados atributos não relacionados, como eu já falei, né? E os comunicáveis são os que ele resolveu fazer parte, partilhou com a criação, tá certo? Aí, vai surgir, e eu sei que você vai me perguntar, e esse é por isso que eu dei aquele aviso, né? Não faça carga, não venha com treta. Aqui a gente faz uma aula comunicativa, né? Informativa. E a livre-arbítrio é atributo?
né? Deus resolveu partilhar, né? Deus resolveu nos dar livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é uma parte, uma partícula que Deus resolveu nos dar antes da queda, tá? E aí nós vamos fazer um estudo, tudo, e no final a gente vai dizer se você tem ou não tem o livre-arbítrio. É um assunto bem denso, que vai envolver muitos outros assuntos. Vamos lá, vamos tentar resumir. Eu tenho agora pouco tempo para falar, mas em nome de Jesus vai dar tempo, tá certo? O livre-arbítrio é um atributo, primeira coisa, né? Então, o que é o livre-arbítrio? Bora lá, né? Basicamente, o livre-arbítrio é um conceito que se fala de liberdade absoluta da vontade do homem. Então, você tem livre-arbítrio? Porque todo dia você escolhe, né? Você escolhe tomar café, não tomar café, você escolhe vestir roupa, tem que vestir, né? Porque senão você vai ser acusado de atentado ao pudor, né? Mas então a gente tem que vestir roupa, né? Então, a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia, primeira coisa, tá? Mas é um tema intenso nos debates teológicos. Não só teológicos, eles são intensos também na filosofia, na psicologia, né? Em muitas outras ciências, tá? Alguns defendem que o homem tem livre-arbítrio e outros afirmam que não tem, tá certo? Então, a gente já falou, né, sem muita treta, porque aqui é mais informativo. A gente vai falando os assuntos conforme a gente vai colocando aqui, né? Então, ele é discutido na teologia, na filosofia, na psicologia, na ciência e em geral, tá? Então, o livre-arbítrio, de forma bem resumida, ele pode ser definido como a capacidade de decisão sem qualquer tipo de influência ou condicionamento. Agora, aonde que você vai ter uma decisão sem qualquer tipo de influência ou condicionamento? Então, vamos lá. Como foi dito, o livre-arbítrio é uma expressão de liberdade da vontade humana, né? Em seu sentido mais absoluto. Na filosofia, nós destacamos as teorias determinativas, indeterminativas e compatibilistas, tá? Na filosofia. Boa parte dos filósofos chegam à conclusão sobre a inexistência do livre-arbítrio. Olha, isso é a filosofia que está chegando a essa conclusão. Pelo menos em seu sentido mais original, uma parte importante das academias de ciências também adota a mesma conclusão, tá? Há uma série de fatores que influenciam a nossa vontade humana. Olha, se o livre-arbítrio é uma decisão sem nenhuma influência, e ele está dizendo que para a gente tomar certas decisões, nós somos influenciados, olha os fatores que influenciam nossas decisões, fatores genéticos, fatores químicos, fatores físicos, fatores geográficos, fatores ambientais, fatores culturais e fatores educacionais, e muitos outros, etc. e tal, tá? Segundo eles, muitas vezes, essas influências são irresistíveis. Então, o livre-arbítrio, vamos falar agora exclusivo na teologia, porque é o que verdadeiramente está nos importando aqui na nossa aula. Na teologia, a discussão sobre a existência do livre-arbítrio vem desde os primórdios, né? Essa discussão na história da igreja vem desde os primórdios. Então, teve duas grandes discussões sobre o livre-arbítrio. Uma entre Pelágio e Agostinho, e Erasmo de Roterdã e Martim Lutero. Olha, 4 titãs, tá? Vamos ver aqui como eles chegaram a essas conclusões. Então, que conclusões? Bem resumidozinho, tá? Dentro de todas essas linhas teológicas, nós vamos destacar essas daí. Então, o pelagianismo, bem lá antigamente, é aquela que defende a existência do livre-arbítrio em seu sentido pleno. O Pelágio negou o pecado original, afirmando que todos os homens nascem em um estado de completa inocência, assim sua vontade é igualmente livre, tanto para o bem quanto para o mal. A heresia do Pelágio implica, heresia, viu? Implica que a salvação é possível mesmo sem a graça de Deus. Por quê? Ele está negando aí o quê? O pecado original, tá certo? Então, aí olha como é impossível para mim eu dizer, sabe o quê?
Se ele está negando o pecado original, eu vou ter que falar de pecado original agora. O que é o pecado original? Então, resumidamente, o que é o pecado original? Essa expressão de pecado original significa primeiro, o que não significa pecado original? De maneira alguma, significa um tipo de pecado pertencente à constituição original do ser humano antes da queda, pois isso implicaria no fato de Deus ter nos criado já pecadores, e Deus não nos criou pecadores. Olhe, preste atenção, Deus não nos criou pecadores. Sabe por quê? A Bíblia é bastante clara quanto a isso. Que ela nos afirma assim, que Deus criou o homem da seguinte forma. A Bíblia é bastante clara ao afirmar que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, se a Bíblia afirma que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, então nós fomos criados muito bons. Foi isso que, quando Deus terminou de criar o homem, Deus afirmou, é muito bom. Adão, o primeiro homem, era bom em todos os sentidos e não possuía qualquer inclinação de maldade, conforme Gênesis 1, 26, 27 e 31. Você lê aí em casa, tá certo? Entendido esse primeiro ponto sobre o pecado original, essa primeira grande dúvida, então vamos falar o que é o pecado original. Refere-se especialmente a 3 pontos principais. Primeiro, a expressão pecado original implica no pecado que é derivado da raiz original da raça humana, ou seja, foi cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Primeiro ponto, Adão e Eva. Segundo, a expressão pecado original também se refere à verdade bíblica de que todos os descendentes daquele primeiro casal, Adão e Eva, estão contaminados por este pecado. Isso significa que o homem já nasceu em pecado, os descendentes, né? Ou seja, eles não aprenderam a pecar por influência externa, tá certo? Não aprenderam a pecar por influência externa, ou mesmo por imitação. Ao contrário, eles nasceram em estado de inimizade com Deus, tá certo? Aí nós temos que falar em outra coisa, gente. Eu disse a vocês que essa aula era densa. A nossa origem da alma. É melhor entender essa questão da origem da alma com um dos mistérios inescrutáveis que o Senhor não quis revelar tanto, tá? Achou bem não nos esclarecer. Por isso, alguns estudiosos têm sugerido que talvez seja melhor considerar que há verdades bíblicas na expressão. Aí nós vamos atrás de 2 expressões, né? Podíamos ir até de 3, mas nós não temos tempo, então só vamos falar de 2. Traducionismo, né? Diz que a alma é verdadeiramente assim. Particularmente, nós nos apoiamos nessas duas correntes, basicamente. Diz que a alma do homem originou-se mediante a reprodução. O que aconteceu? Quando Adão e Eva pecou, antes disso eles não tiveram filhos, né, não produziram filhos. Quando Adão e Eva pecou, eles contaminaram seu corpo, e eles são corpo, alma e espírito. Então eles se contaminaram todo o seu corpo, alma e espírito, tá? Então quando eles produziram Caim e Abel, né? Caim é o mais velho, né? Então, o que acontece? Quando eles produziram... Então, Caim, ele nasceu com um defeito genético na alma. Qual é o defeito genético da alma de Caim? Ele já nasceu pecador. Por essas 2 correntes que têm fundamento bíblico, eles nasceram com um problema. Eles tinham uma contaminação na alma, pecado. Qual era o problema deles? Os pais já eram pecadores. Então, por eles serem pecadores, pela corrente do traducionismo, né, que é originário da reprodução, quanto à corrente criacionismo, né? Então, o que acontece? Todas essas 2 correntes, elas dizem o quê? Que o problema é a origem da alma.
E aí o que é que acontece? Os filhos nascem pecadores. E aí outros filhos que eles produzem nascem pecadores. E aí pecadores assim nascem. Então eu quero falar um pouco do tradicionismo, né? Diz que a alma do homem origina-se mediante a reprodução. Isso significa que a alma é produzida naturalmente pela ocasião da concepção, lá, em algum ponto, né? Eu podia explicar um pouco mais, mas eu não tenho muito tempo. E nesse aspecto é herdada dos pais. E aí, pecadora. Enquanto o criacionismo, a origem da alma diz que Deus cria a alma de cada pessoa e envia ao corpo em algum momento incerto, mas que ocorre entre a concepção e o nascimento. Então, de acordo com essa teoria, cada alma humana deve ser vista como a indicação da criação de Deus, por ocasião dessa concepção, o nascimento de cada um indivíduo, tá? Então, essas duas têm implicação bíblica, mas a alma está contaminada. Tá certo? Então, o problema é a alma. E aí, filhos pecadores, elas vão dar em que texto bíblico? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E vão dar em outro texto bíblico também, né? Que é o Salmo 51:5, né? E o terceiro, o pecado original é assim denominado, porque nele está a raiz de todas as outras origens do pecado. Todo homem comete ao longo de sua vida. O pecado original é o pai de todos os outros pecados, né? Comete ao longo da vida. Os outros pecados geralmente são chamados pecados factuais. Existe o pecado original, todo homem nasce com ele. E os outros pecados são chamados pecados factuais. Um bom teólogo, né, não é aquele que tem todas as respostas para tudo, mas é aquele que sabe falar onde as Escrituras falam e saber se calar onde as Escrituras se calam. Então, quanto a esses dois, o tradicionismo e o criacionismo, a gente não pode falar afirmando com certeza, mas o que a gente sabe é até aqui, então é o que a gente vai falar. Quanto ao semipelagianismo, a gente estava falando, né, lá em pelagianismo, que é uma heresia, porque ele diz que até sem a graça de Deus a gente pode se salvar, porque ele não crê no pecado original, e não é verdade, o pecado original foi cometido. Assume que a vontade do homem, depois da queda, se tornou enfraquecida, né? Contudo, ainda ela é capaz de fazer escolhas e cooperar com a graça divina. Olha, se a gente pode cooperar com a graça divina. Sabia mais sobre a doutrina do sempelagianismo? Você pode procurar aí em casa e consultar os seus livros, ou procurar mais um pouco e estudá-la, né? O arminianismo, agora a gente não tem mais tempo, né? O arminianismo, pelo menos em sua forma clássica, ele nega o livre-arbítrio após a queda, tá? Tanto para o Jacó Armínio, como para os arminianos, como John Wesley, e o livre-arbítrio do homem caído está destruído, né? Não tem mais chance do livre-arbítrio. A menos que seja assistido pela graça divina, tá? A vontade do homem é livre apenas para o mal. Claro que esse tipo de arminianismo difere bastante da forma de arminianismo que hoje é propagada. Beleza? O calvinismo, né, também nega o livre-arbítrio depois da queda do homem. Esta visão entende que o homem natural é livre apenas para escolher o mal. Sua vontade é escrava do pecado e por isso é incapaz de fazer o bem espiritual. Até a escolha, né? Inclina-se na direção de Deus. Neste caso, a menos que o Espírito Santo opere a regeneração do pecado, ele jamais poderá desejar amar as coisas de Deus. Então, onde é que aparece o livre-arbítrio na Bíblia? Vamos lá, porque eu já disse que não aparece, né? Como já foi dito, a palavra livre-arbítrio não aparece na Bíblia. Todavia, essa expressão, a Bíblia mostra o homem sendo convidado, né, a fazer escolhas. Todos os dias você escolhe. Isso está de acordo com o que o homem é, né? Ele é um ser originalmente criado à imagem e semelhança de Deus e normalmente
é responsável, conforme Gênesis 1, 27 a 31. Você pode ler aí na sua Bíblia. Outro lado, a Bíblia também mostra um homem num estado de completa inimizade, né? Guerra com Deus. E isso acontece depois que Adão transgrediu a lei. O problema de Adão com o pecado é o seguinte: antes de Adão pecar, Adão, ele era igual a Deus. Ele comungava com Deus. Ele era puro. Mas o que foi que aconteceu? O pecado, ele desonra a Deus. Adão desonrou a Deus e honrou a Satanás. O problema do pecado é todo esse. O pecado honra a Satanás e desonra a Deus. E aí é isso que faz separação, porque a honra foi para Satanás e ele desonrou a Deus, né? Antes de desobedecer às ordens do Senhor, Adão e Eva desfrutavam de um estado completa inocência. Aí, ó, inocência. Isso significa que eles eram capazes de obedecer à lei de Deus, pois não possuíam a sua natureza inclinada para o mal, né? Para a desobediência. Eles honravam a Deus. Conforme Eclesiastes 7, 29, você pode ler. Depois disso, o primeiro casal, né, escolheu transgredir a lei. Isso é muito ruim. Aí está o Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formada, e em pecado me concebeu a minha mãe, né? Negar isso é negar a heresia de Pelágio, né? Aliás, é abraçar a heresia de Pelágio. Desculpa. O resultado é que podemos ler nas Escrituras como somos informados em Romanos 3, 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Então, depois desse erro desse casal, do primeiro casal, Adão e Eva, todos nós ficamos assim, não há nenhum justo sequer. Por isso que nós precisamos ser regenerados por Cristo Jesus, reformados, reavivados, né? Por isso que a salvação é tão necessária, sermos vivificados, né? Sermos convertidos, justificados, entendeu? Então, aí nós vamos para Romanos 3:23, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão e Eva nos deixou, né? Aí nós vamos para a teoria lá das almas. O pecado nos deixou, todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. Gênesis 6:5, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só para o mal, continuamente. Tá certo? Se o homem tivesse realmente livre-arbítrio, ele seria pecador porque praticaria o pecado. Mas o ensino bíblico diz o quê? Exatamente o contrário. Pecador é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. O problema é que o homem é contrário ao caráter de Deus, porque ele se tornou contrário à lei de Deus. Ele honra Satanás, porque ele é pecador. Ele transgride a lei de Deus, infelizmente. Todo o homem que é pecador, ele é escravo. A gente entende isso aí, né? E Paulo diz isso em Romanos 6, de 1 a 8, né? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. João 8,34. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que cometeu pecado é servo do pecado. Ser escravo implica exatamente ser privado da liberdade. Então, o livre-arbítrio, muitas vezes, nos priva exatamente da liberdade. É exatamente isso que Adão fez quando ele usou o livre-arbítrio dele. Ele se privou da liberdade. O mesmo apóstolo também deixa claro a deficiência da vontade humana. É Romanos 7,19, porque não faço o bem que quero. Você veja só, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este sim eu faço. O profeta Jeremias ainda diz mais: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. A Bíblia também descarta a possibilidade de o homem sozinho ser capaz de escolhas espirituais boas. Então, o livre-arbítrio, quando Adão e Eva perdeu a capacidade de fazer boas escolhas, ele também foi perdido. Exatamente por esse texto. A Bíblia não mostra a vontade do homem apenas, né, por ele ter perdido essa boa vontade, né? Efésios 2, de 1 a 4 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor a quem nos amou. Livre-arbítrio? Essa é a pergunta, só poderá ser respondida desde que seja definido que se entende sobre livre-arbítrio. Se livre-arbítrio for definido como sendo uma capacidade de escolha, aquilo que sua natureza lhe possibilita escolher, então sim, o homem tem livre-arbítrio. Porém, se o livre-arbítrio for definido no seu sentido técnico, implicando uma absoluta autonomia da vontade humana, então não. O homem não tem livre-arbítrio. A questão é que quando alguém escuta que o homem não tem livre-arbítrio, isso parece soar estranho e contraditório. Afinal, todo dia fazemos escolhas. Negar o livre-arbítrio é mesmo que afirmar que somos robôs programados para fazer determinadas coisas, mas não é bem assim. Estamos falando da capacidade de escolha livremente entre o bem espiritual e o mal moral. Livre-arbítrio, né? Entre outras palavras, somos plenamente livres dentro dos limites de liberdade que possuímos. O que estamos falando é entre escolhas de bem espiritual e o mal moral. Assim, nós escolhemos e decidimos o que fazemos. Ante a queda, né? Então, o livre-arbítrio e o cristão, o que é que nós podemos dizer? Isso implica porque da necessidade do novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo, né? Esse nascer de novo, a nossa regeneração, que o Espírito Santo mude a nossa inclinação, o nosso coração. Ele nos faz novas criaturas e nos capacita a escolher aquilo que é espiritualmente bom. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer essa obra. A imagem de Deus que foi desfigurada com o pecado, através da ação do Espírito Santo, começa a ser reconstruída. Dia após dia, vamos sendo moldados à semelhança de Deus. Alguns cristãos acreditam que após a regeneração, o homem passa a ser dotado de livre-arbítrio novamente. Porém, mesmo depois da regeneração, a Bíblia não dá indícios de que recuperamos essa capacidade. Precisamos do Espírito Santo para ser guiados, reconduzidos, conduzidos. Se isso fosse verdade, seríamos capazes de escolher e nunca mais pecar. Mas isso não é o que acontece. Cristo mesmo disse: nesta vida teremos aflições. Tem de bom ânimo.
Mas a Bíblia diz, durante toda a nossa vida terrena, ainda precisamos lutar contra a nossa velha natureza pecaminosa, com o auxílio do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Esse processo é chamado santificação. E dura nossa vida toda, inteira, enquanto estivermos aqui. Por isso, todas as escolhas espirituais boas que fazemos, apesar de sermos realmente o que somos, filhos de Cristo Jesus, filhos de Deus, por Cristo Jesus, os métodos são todos de Deus, do Espírito e de Cristo Jesus. Com relação às nossas vidas futuras, lá na glória, a Bíblia também não indica a existência de livre-arbítrio. Lá no céu nós não vamos precisar de livre-arbítrio. Pelo menos no sentido de escolhas, de mal moral, lá no céu, não vamos. No céu, né, o mal moral, pecado, né, que estamos falando, não mais existirá. Logo, não teremos livre-arbítrio, nem rebeldia, nem nada disso. Por isso que nossa vida futura será muito superior à nossa vida terrena aqui. Para Adão e Eva no Éden, o mal moral, pecado, né, foi uma possibilidade real. O próprio Deus avisou a Adão e Eva. Para nós, filhos de Deus, aqui na terra, para nós, o novo céu e a nova terra é uma possibilidade e não mais existirá. Porém, ainda seremos livres se contarmos, né, aqui e, né, contarmos fielmente com o Espírito Santo, com a ajuda fiel do Espírito Santo. Meu irmão, conte sempre com esse penhor e esse garantidor, esse guia que se chama Espírito Santo. Chame-o para viver com você. Ele é aquele auxiliador que o próprio Cristo disse que você podia contar com ele. Em nome de Jesus, conte-o sempre. Que Deus possa nos ajudar. Vamos orar para acabar nossa aula. E na próxima aula, aí sim, nós vamos falar diretamente já dos atributos. Mas eu precisava falar dessa matéria densa. Você precisava conhecer que esse mal moral, que chama-se pecado, e essas teorias densas que você precisa conhecer, elas são faladas por aí e às vezes nos confundem. Que Deus te abençoe nessa semana e que você tenha uma semana abençoada, de sucesso. Deus não tem problema com sucesso. Eu aprendi essa frase e vou ficar repetindo. Deus tem problema com o pecado. Peque pouco, ele te faz muito mal. Mas com sucesso, Deus não tem problema com sucesso. Meu irmão, faça sucesso. Deus é um Deus de sucesso. Seu Deus, eterno Pai, nós te louvamos pelo teu infinito amor, pela tua bondade, pelas tuas maravilhas sobre as nossas vidas. Nos guarda, nos protege, nos guia, Senhor, através do teu Espírito Santo. Nos abençoa e perdoa os nossos pecados. Fica conosco. E abençoa os nossos pais, Senhor Deus, aqui na terra, porque Tu és um Deus abençoador, como nosso Pai. Em nome de Jesus, amém.